Em votação democrática, a Assembleia da Associação Geral elege o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próximos 5 anos. Quero dizer que vou seguir em frente, renovando minha confiança no Senhor e na igreja que Ele estabeleceu. As reuniões administrativas continuam com oração e diálogo, moldando a direção da missão adventista. Dízimos e ofertas sustentam a missão global. Veja como esses recursos foram utilizados com transparência. Mais de 210 países mostram a sua cultura no America's Convention Center, onde a missão global ganha vida e cor. Capelães estão disponíveis a todo tempo, oferecendo apoio espiritual e emocional durante toda a Assembleia. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir dessa edição extraordinária da NN, diretamente de St. Louis, no Missouri. Mais de 23 milhões de adventistas do sétimo dia em todo o mundo agora têm um novo líder. Os delegados da Assembleia da Associação Geral confirmaram a escolha para os próximos 5 anos. A missão é levar esperança ao mundo todo. Nascido em Caxias do Sul, no sul do Brasil, o novo presidente tem 54 anos, é o primeiro sul-americano a assumir a liderança mundial da igreja. Como manter a identidade bíblica sólida quando a gente abraça novas tecnologias, novas plataformas e novas linguagens para avançar o evangelho? Você mencionou que eu tenho falado frequentemente de manter o equilíbrio entre a tradição e a tecnologia. Na verdade, o meu foco não tem sido a tradição, porque eu acho que tradição é uma coisa muito humana e temporária. Meu foco sempre tem sido manter o equilíbrio entre a identidade adventista e a tecnologia. Só para clarificar. My focus is not between tradition and modern methods of communication, but it is about what are the two things? The identity of the church. The identity of the church and the communication or innovation and mission. A minha questão apenas é a seguinte: nós não precisamos mudar a mensagem, mas podemos ajustar a maneira como nós apresentamos a mensagem. My main point is we don't have to change the message, but we can change the way we present the message. E eu acredito que a comunicação pode nos ajudar a encontrar novos caminhos que se comuniquem com a realidade do mundo de hoje, para apresentar a mesma mensagem que nós temos. And I believe that communication can find new ways of presenting the message that we have to a new audience. Eu não falo sobre uma nova mensagem de maneira alguma. I'm not talking about another message at all. Mas eu falo em novos métodos que podem nos tornar mais eficientes para cumprir o que Deus colocou em nossas mãos. But I talk about new methods that can make us more efficient to accomplish what God has placed in our hands. Obrigada, parabéns. Obrigado a você. Em 2021, Ayrton Carlos Keller foi eleito um dos 3 oficiais executivos da Igreja Adventista a nível mundial. Ele exerceu o cargo de secretário e atuou como consultor do Escritório da Missão Adventista, do Escritório de Arquivos, Estatística e Pesquisa, do Serviço Voluntário Adventista e do Instituto de Missão Mundial. Na prática, ele foi responsável pela área técnica e de procedimentos da Organização Adventista e pelas iniciativas missionárias em regiões sem presença ou com baixa presença adventista em todo o mundo. Nascido em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, numa família de 3 gerações de pastores, Ayrton soube desde muito cedo que seguiria os passos do pai no ministério pastoral. Doutorando em ministério pela Universidade Andrews, no Michigan, ele formou-se em teologia no NASP em 1989 e concluiu o mestrado em teologia pastoral em 2008 pela mesma instituição. Iniciou seu ministério como pastor de igreja na cidade de São Paulo. Em 1994, foi escolhido para liderar um ministério jovem no estado do Rio Grande do Sul. 4 anos depois, em 1998, assumiu a liderança da pasta para toda a região Nordeste.
consolidando sua influência e trajetória junto a uma geração que se dedicaria a servir a Deus e a Igreja. Em 2002, foi secretário executivo da Igreja Adventista para o Sul do Rio Grande do Sul e em 2003 foi escolhido para liderar os jovens de toda a América do Sul. E em 2007, aos 38 anos, tornou-se o líder mais jovem a assumir o cargo de presidência de uma sede administrativa de nível internacional. Ayrton foi o 8º presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Durante os 14 anos em que conduziu os adventistas na América do Sul, fortaleceu a obra missionária da Igreja por meio da expansão e fortalecimento da comunicação adventista, da criação do projeto Impacto Esperança e do envio de missionários a lugares onde o cristianismo é pouco expressivo. Desde 1992, Ayrton compartilha a vida e o ministério pastoral com sua esposa Adrienne Keller. O casal tem 2 filhos, Mariana, estudante de psicologia, e Mateus, que também é pastor e já segue os passos do pai. Nos últimos 3 anos, os dízimos e ofertas apoiaram iniciativas missionárias ao redor do mundo. Agora é a hora de ver como essas contribuições foram geridas com clareza e responsabilidade. De pequenas vilas a grandes cidades, a missão continua avançando. Nos últimos 5 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem experimentado um crescimento expressivo. O relatório da Secretaria, apresentado durante o maior evento da Igreja, revela os avanços e conquistas que marcaram esse período, destacando como a missão tem se fortalecido ao redor do mundo. O secretário da Associação Geral, pastor Ayrton Keller, enfatizou o desejo de alcançar todos os públicos, incluindo a geração Z, composta por jovens que buscam propósito e significado. Segundo ele, a Igreja está determinada a trabalhar intensamente para levar a mensagem de esperança também a essa geração. Bom, este foi um relatório muito inspirador. Eu destacaria alguns elementos do relatório, não? O primeiro deles seria a palavra integração. Eu vi durante todo o relatório uma intenção de integrar as regiões do mundo, os departamentos da Secretaria. Então, esse foi um elemento muito interessante. O segundo elemento, sem dúvida, é a palavra missão. O relatório mostrou de que o foco da Igreja é a missão e o foco da Secretaria também é a missão. Também eu destacaria essa combinação de dados com histórias. Eu frequentemente apresento relatórios também e eu já percebi que os dados são frios. Só que detrás dos dados você tem vidas, tem pessoas. Então combinar dados com histórias acaba gerando um relatório muito completo e muito inspirador. A nossa igreja na América do Sul está crescendo muito bem. E em forma geral, nós vemos esse crescimento quase em todos os países. Temos alguns poucos onde o crescimento é um pouquinho menor, mas em forma geral, a nossa igreja tem um forte crescimento. E assim, mais ou menos como a nossa igreja avança na América do Sul, nós louvamos o nome de Deus por isso também. Cada número representa uma história, cada estatística uma vida transformada. A Secretaria da Igreja Adventista do Sétimo Dia coordena, documenta e analisa o desenvolvimento organizacional e o crescimento espiritual da Igreja. O relatório da Secretaria não é apenas uma compilação de números, é um reflexo de uma igreja viva, ativa, comprometida. Uma igreja em movimento. Na Assembleia da Associação Geral de 2025, a linguagem não é uma barreira, é uma ponte. Traduzindo o Evangelho em tempo real para 6 idiomas principais e a língua de sinais americana. É um vislumbre da visão bíblica levar a mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. Em um evento com representantes do mundo todo, como garantir que todos compreendam a mensagem? Na edição de número 62 da Conferência Geral da Igreja Adventista, mais de 50 intérpretes voluntários tornaram isso possível por meio da tradução simultânea em 6 idiomas e na língua de sinais americana. E é aqui, no 5º andar do Centro de Convenções, que esse grupo de linguistas transforma barreiras em pontes. Com fones de ouvidos e tecnologia de transmissão via rádio, participantes de todo o mundo conseguem acompanhar
cada momento do programa na sua própria língua. Então, há muitas línguas e o português é uma língua forte da nossa igreja. Então, numa sessão da Associação Geral, a língua portuguesa é importantíssima. Não somente para o pessoal que vem aqui como delegado, mas também ao redor do Brasil e de outros países que falam português que ficam empolgados para acompanhar as reuniões. Então, esse trabalho nosso, apesar de ser voluntário, ele é crucial, é muito importante e necessário. A tarefa exige concentração, agilidade mental e preparação técnica. Muitos dos intérpretes atuam como profissionais em áreas como a diplomacia e educação, inclusive nas Nações Unidas. Mas aqui todos compartilham uma motivação em comum: encarar esse trabalho como um ministério. No meu caso, eu entendo muito pouco do inglês, talvez aí uns 20%, que as mensagens passariam se eu não tivesse um instrumento que me ajuda a entender, a interpretar, a votar, a compreender. Então significa que sem esse radinho, eu não estou na sessão da Conferência Geral, não vim fazer nada, não entendo nada, não me alimento. Acho que é um instrumento indispensável para todos os delegados que não são falantes da língua inglesa, que somos muitos, e essa rádio é nosso intérprete, não é, para nos fazer conectar com todo mundo aqui presente. Desde 2002, o serviço de tradução foi ampliado também para as transmissões online. Em 2025, além das transmissões traduzidas por vozes reais, outras 29 línguas estão sendo traduzidas e geradas através de vozes feitas pela inteligência artificial. Esse esforço técnico e espiritual cumpre a missão descrita em Apocalipse 14:6, levar o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui acontece uma espécie de Pentecostes moderno, onde cada pessoa ouve em sua própria língua. Ativa em mais de 200 países, a Igreja Adventista do Sétimo Dia atua onde as necessidades são urgentes e as soluções não podem esperar. Na Assembleia da Associação Geral, líderes mostram como a missão avança rapidamente, desde a resposta a desastres até a educação da saúde à sustentabilidade. É uma estrutura global que conecta pessoas para cuidar e apoiar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui uma estrutura organizacional que abrange desde a congregação local até a sede mundial. Essa estrutura inclui vários níveis que ajudam a garantir que a missão da igreja seja realizada de forma eficaz, levando em consideração o idioma, a cultura e as necessidades específicas de cada região. Nível 1. Igreja local. A base da estrutura onde os membros se reúnem para cultos, estudo bíblico e atividades evangelísticas. Essas igrejas estão localizadas em áreas urbanas, rurais e remotas e estão conectadas a um corpo administrativo maior, conhecido como missão ou associação. Nível 2. Associação, missão. Esses escritórios regionais supervisionam um grupo de igrejas locais, coordenam o trabalho pastoral, oferecem treinamentos aos membros e promovem o evangelismo. Várias missões ou associações formam uma união. Nível 3. União. As uniões apoiam e gerenciam o trabalho das missões e associações em uma área geográfica mais ampla, como um país ou vários estados. Juntas, as uniões formam a Associação Geral Global. Nível 4. Conferência Geral. A sede mundial, que está em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, garante a unidade na doutrina e na missão. A Conferência Geral opera por meio de 13 divisões regionais que atendem partes específicas do mundo. Além de sua estrutura administrativa, a Igreja administra uma rede global de instituições. Presença em 212 países. Mais de 22,7 milhões de membros. Pregação em 535 idiomas e dialetos. 9.419 escolas com mais de 2 milhões de alunos. 229 hospitais e clínicas. 22 indústrias alimentícias e 57 editoras, produzindo materiais em 342 idiomas. Essas instituições apoiam a missão da igreja de promover educação, saúde e esperança, ajudando comunidades em todo o mundo a prosperar. De uma pequena cidade na América do Sul a uma escola na África ou a um hospital na Ásia, cada instituição faz parte de uma rede maior. E essa rede é que ajuda a igreja a trabalhar globalmente sem deixar de permanecer local.
Não se trata apenas de prédios e escritórios. É uma estrutura que existe para servir, para ajudar as pessoas, para espalhar esperança e conectar milhões em uma única missão, com Jesus no centro de tudo, guiando a missão e unindo milhões de corações em uma única família global de fé. Nos bastidores da Assembleia da Associação Geral, muitos enfrentam o peso de decisões, transições e prazos apertados. Para atender a essa necessidade, a igreja tem capelães de prontidão oferecendo cuidado espiritual e emocional para aqueles que lideram, aqueles que servem ou qualquer um que apenas precisa de um momento para respirar. Porque até aqueles que cuidam dos outros também precisam de cuidado. Para muitos membros da igreja, uma Assembleia da Associação Geral significa reencontrar amigos, participar de cultos inspiradores e conhecer diferentes ministérios. Mas para alguns líderes da igreja, uma Assembleia da Associação Geral pode significar uma mudança de local de atuação. Enquanto alguns pastores são eleitos para novas funções de liderança, nem todos o são. Isso pode deixar antigos líderes lidando com emoções difíceis e buscando maneiras de manter o foco em sua vocação espiritual. Bem, imagine que você vem a esta assembleia e tem uma responsabilidade. Você tem um trabalho. E então o comitê de nomeação decide seguir em outra direção. O Dr. Ivan Omanha é o diretor mundial do Ministério de Capelania da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele afirma que esta é a primeira vez que capelães estão disponíveis em uma Assembleia da Associação Geral. Até agora, as pessoas tinham que passar por isso sem ter alguém com quem processar essas coisas. Capelães podem não conseguir encontrar uma solução imediata, mas quando você tem alguém que pode sentar com você e criar um espaço para você expressar sua dor, sua tristeza e segurar essa dor com você, será capaz de passar mais rapidamente para a fase de resolução, em vez de permanecer naquela negatividade. Então, eu acho que é vital para a saúde espiritual, emocional e até mesmo física e mental daqueles que estão prestes a fazer a transição. E eu digo isso plenamente ciente de que posso ser um dos que precisam disso, porque a minha posição também está em jogo. Os capelães são teólogos, mas ao invés de atuarem em ambientes principalmente de igreja local, esses homens e mulheres atuam em ambientes diversos. São locais como forças armadas, órgãos de segurança pública, hospitais, até equipes esportivas. O capelão da Marinha, Robert Peters, explica que os capelães são especialmente treinados em confidencialidade e no gerenciamento de emoções difíceis. Então, o benefício adicional de saber como se aproximar das pessoas e ouvi-las, sem ter que sentir aquele ar de julgamento de eu tenho algo para você e você precisa aceitar. Durante esta edição da Assembleia da Associação Geral, os serviços de capelania estão disponíveis de 18 a 20 horas por dia em vários idiomas. No coração da Assembleia da Associação Geral está a missão e os destaques de hoje refletem exatamente isso. Desde momentos de adoração até o impacto global do envolvimento total de membros, o TMI, aqui está o que moldou as últimas 24 horas do evento e por que isso é importante para a missão mundial da Igreja. A abertura da 62ª Assembleia da Associação Geral foi marcada por momentos de louvor inspiradores. A programação começou com um concerto musical emocionante. Para abrir oficialmente a Assembleia, os atuais líderes da Igreja entregaram mensagens poderosas, lembrando os membros do papel vital da Igreja Adventista como o povo remanescente de Deus, chamado para proclamar o Evangelho ao mundo.
Mark Finley, um evangelista, autor e palestrante de renome mundial, conduziu o culto de abertura. Ele inspirou os delegados e participantes com um chamado para ir e fazer discípulos de todas as nações. Acho que o pastor Mark Finley deu uma mensagem tremenda de que Jesus está voltando em breve e precisamos da unção do Espírito Santo. A agenda de negócios também começou no primeiro dia da Assembleia da Associação Geral. Os delegados aprovaram a adição de 11 novas conferências e missões à Irmandade de Uniões dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um passo significante na crescente missão global da Igreja. Enquanto isso, os delegados votaram contra a emenda para discutir a declaração de 2015 sobre imunização. Além do programa principal, os delegados também exploraram o vibrante salão de exposições, que apresentava mais de 1.000 estandes representando as 13 divisões globais e uma ampla gama de ministérios únicos. Os expositores mostraram sua criatividade por meio de exibições cuidadosamente projetadas que refletiam sua missão e cultura. Temos este tema aí que é para a nossa colheita de 2025. A gente tem, como vocês podem ver, temos o nosso Carabao, o campo. Este é o nosso tema dentro da nossa divisão do Pacífico Sul-Asiático. A Assembleia da Associação Geral serviu como uma alegre reunião para famílias, amigos e a comunidade global da Igreja, oferecendo um belo vislumbre do que pode ser quando estivermos todos unidos no céu como uma só família. Um mundo de diversidade unido como um só, com surpresas, descobertas, conexões e inúmeras reações. No America's Convention Center, a Assembleia da Associação Geral é o palco onde as culturas se encontram e a missão ganha vida. Nós estamos aqui no Congresso da Associação Geral e não poderia ser diferente, porque hoje é sexta-feira e nós estaremos fazendo a nossa transição para o sábado. Como temos muitos países representados aqui, gostaríamos de saber como cada um deles faz a sua transição e se prepara para esse dia, a guarda do sábado do Senhor. Well, thank you for asking. By the way, my name is Anbu from India. Bem, obrigado por perguntar. Meu nome é Anbu, sou da Índia e represento a região centro-sul do país. Começamos os preparativos no meio da semana e pedimos para as crianças deixarem as roupas prontas. Quando eu era criança, meus pais sempre compravam algo especial para o café da manhã e o almoço de sábado. Eles se preocupavam com esses detalhes. A música faz parte do nosso pôr do sol, quando nos preparamos para receber o sábado. Nossa família cuida do sábado, guarda o sábado com carinho. Ao sermos cuidadosos com esse dia, nossa família se fortalece. E eu louvo a Deus pelo dia de descanso. Sou cristão de quarta geração. Atualmente, estou fazendo doutorado na Andrews University, no Departamento de História da Igreja. Às sextas-feiras, costumo tirar um tempo para preparar meu coração e participar de pequenos grupos. Nesses encontros, buscamos alinhar nosso espírito com Deus. Tudo isso nos ajuda a entrar no sábado com o coração mais sensível, prontos para desfrutar da paz, da beleza e das bênçãos que Deus separou para esse dia. Nas reuniões administrativas da Associação Geral, decisões importantes são tomadas com oração, diálogo e votação representativa. Os delegados definem o rumo da igreja, incluindo a escolha do novo presidente da Associação Geral. Agora, ao vivo, recebemos os destaques das votações e o que elas significam para a missão global. Olá, Pastor Williams. Olá a todos. Falamos diretamente do American Center Convention, aqui em St. Louis, onde acaba de ser eleito o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pastor Ayrton Keller, brasileiro.
Com 1.721 votos a favor e 188 contra, Keller foi confirmado pelos delegados da sessão de número 62 da Conferência Geral. Eles representam mais de 200 países e refletem a diversidade global da Igreja Adventista. Esse momento de eleição foi marcado por um forte apelo à unidade e também à missão. O pastor, após a eleição, declarou que não é tempo de divisão, mas de nos unirmos. Todos trabalhamos juntos em diferentes línguas, cores, histórias. Esse é o nosso chamado e unidos vamos seguir mais longe e mais rápido, declarou Keller. Pedimos a liderança do Senhor para esta igreja, porque não se trata de pessoas, mas da palavra do Senhor. Vamos em frente com fé, disse ele. Fique atento para as decisões que moldam o futuro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao vivo aqui de St. Louis, a cidade que recebe este encontro histórico. Voltamos amanhã com a continuação da cobertura completa da Associação Geral aqui na NN. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Happy Sabbath! Feliz sábado! Sabato njema! E sabata elimioli. Gesegneten Sabbat! Manuel Sabati! Feliz Sábado! Szczęśliwego soboty! Gesegneten Sabbat! Mayong adlong igpapahulay! Feliz Sábado!